Olá, olá, bom dia, boa tarde, tudo bem com vocês? Tudo bom? Assunto de hoje, bem importante para todos, mas especialmente para quem está começando com os estudos do português. Por quê? Porque eu vou falar sobre as contrações da língua portuguesa, né? As contrações. Para que servem, né, as contrações? As contrações, elas ajudam na fonética, porque a fala acaba ficando mais fácil, mais gostosa, mais, né, de uma maneira mais suave também. Então, assim, as contrações nos ajudam com a fonética também da língua. Então, vamos lá. Vamos começar, então, com a... Como fala? Com as preposições mais básicas, tá bom? Com as preposições mais básicas que nós temos aqui. Vamos começar com a contração das vogais, né? Contrações das vogais. O que nós temos no português? Nós temos A com O, que fica ao, né? Ao. Então, exemplo, vou ao supermercado. Vou ao supermercado. A com O. Então, toda vez que você tem um substantivo masculino, né, como supermercado, você vai usar ao, porque verbo ir pede a preposição a e o substantivo supermercado pede o artigo o. Logo, nós vamos fazer esta contração e teremos ao. Então, vou ao supermercado, tá? Temos a contração de a com a. Ai, 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 professora, sério? Sério. A com a vai ficar este a craseado, tá? Porque temos este sinalzinho aqui em cima, que nós chamamos de crase, né? Que a crase, ela é a junção, ela é a fusão. É uma palavra que vem do grego, tá? E essa crase, então, é uma palavra do grego que significa, então, junção. Novamente, eu tenho o verbo ir, que ele pede a preposição a, e tenho o substantivo escola, que é feminino, e pede um artigo a. Logo, eu vou ter a contração de a mais a, por isso ganha uma crase. Então, vou à escola. Tá? Se você não entendeu ainda, vou pedir que depois você reveja esta parte da aula, que assim você fica muito claro tudo isso. Eu tenho vídeo no canal também do YouTube, onde eu só explico crase, só falo de crase, tá? Você pode procurar em gramática, na playlist de gramática. Depois tenho a com os, né? Aos. Então, vamos aos estudos do português, né? Mesma coisa. Então, eu tenho aqui a preposição, né? Que o verbo ir pede a preposição a, o artigo os para estudos, masculino, plural. Então, vamos ficar com aos. Vamos aos estudos do português. Depois, temos a mais as, que daí vai ficar as, né? Com a crase aqui. Então, a junção de dois as vai ter a crase aqui. Neste caso, a gente vai usar para horas, então. A aula começa às 10 horas do Brasil, né? A nossa aula aqui de português começa às 10 horas do Brasil. Então, aqui em português, sempre para horas, a gente usa esse as craseado, tá bom? Super importante. Eu vou dizer, vou à praia, né? Ou vou na praia. Como também vou ao banheiro ou vou no banheiro.
Tchan, 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 tchan. O que acontece? Gramaticalmente, o que a gramática da língua portuguesa nos diz é: use a crase, use a. Então, vou ao banheiro, vou à praia. Isso é gramática, tá? Isso é gramática. No dia a dia, a maioria dos brasileiros vai falar no, na, né? Vou no banheiro, vou na praia, tá? Porque daí seria a preposição em, né? Para lugares. Então fica em mais o, no, em mais a, na. Então, assim, a gente acaba usando muito mais no e na. Mas a gramática da língua portuguesa diz outra coisa. Mas os falantes mudam tudo, tá? Agora temos as preposições de, né? Então, preposição de com o artigo a, né? De com a, vai ficar da. Exemplo, estou na aula da professora. Estou na aula da professora. De com a, da. De com o, do. Então, eu sou do Brasil. Eu sou do Brasil. E você? Da onde você é? Eu sou da Colômbia, eu sou do Peru, eu sou da Costa Rica. Da onde você é, né? De mais as, das. E aí temos, eu gosto das aulas da professora Márcia. Eu gosto das aulas da professora Márcia. De mais os, dos. Eu gosto dos filmes de romance. Eu gosto dos filmes de romance. Tudo bem? Então, ó, da professora, do Brasil, da professora Márcia, das aulas, dos filmes. Muito bem. Agora vamos ver as contrações, então, com preposição em, tá? Temos em mais a, fica na. Então, estou na aula da professora. Estou na aula da professora. Em mais o, no. Eu moro no Brasil. Eu moro no Brasil. E você? Onde você mora? Escreva aí já. Pode escrever. Eu moro na Costa Rica. Eu moro na Argentina. Eu moro no Peru. Tá? Vamos lá. Em mais as, nas. Eu estudo nas horas livres do trabalho. Olha só. Eu estudo nas horas livres do trabalho. Tá? Em mais os, nos. Estou nos Estados Unidos agora. Estou nos Estados Unidos agora. Lembrando que eu posso usar aqui o pronome eu estou nos Estados Unidos agora, ou eu posso usar dessa forma que nós chamamos de pronome nulo, né? Então, aqui, quando a gente não utiliza o pronome pessoal, ele fica nulo porque o verbo já tem esta informação, né? Estou só pode ser a primeira pessoa do singular. Então, você pode dizer eu estou ou apenas estou. Bastante coisa, né? Aqui nós temos. Olha só, estas contrações, lembrando que eu estou trabalhando com as mais usadas, tá? Claro que vão ter ainda outras tantas, mas eu estou mostrando isso para que vocês tenham uma ideia de como são as contrações na língua portuguesa, especialmente as mais usadas, as mais básicas, para quem está começando agora também com a língua portuguesa,
ou para quem já sabe um pouco, mas não tem um entendimento sobre isso. Mas vamos lá. Agora temos, ó, em mais um, né? Com o artigo indefinido. Então, num. Vamos pensar num exemplo. Eu não coloquei aqui porque não cabia, né? Mas, ó, eu estou num estúdio de gravação. Eu estou num estúdio de gravação, tá? Por exemplo, nuns, em mais uns. Deixa eu pensar. Eu estive nuns parques bem bonitos. Ou eu fui nuns parques bem bonitos por aqui, tá? Então, assim, nuns, né? Porque é em mais uns. Então, nuns. Eu fui nuns parques bem bonitos, tá? Disso, né? O de mais isso. De mais isso, que é para coisas. Então, disso. Então, eu posso dizer, eu gosto disso que você está comendo. Eu gosto disso daí. Eu gosto disso, desse tipo de explicação que você está dando. Então, eu gosto disso, né? Agora, o de mais este, né? Para o pronome demonstrativo este. Então, deste a contração fica. Então, eu estava falando deste livro aqui, deste, né? Então, este, de mais este, né? Esse que está aqui perto. Então, deste. Eu não gosto deste tipo de música. Eu não gosto, tá? O de mais esse, mesma coisa. Vai ficar desse. Então, eu gosto desse. O quê? Desse livro que você leu. Eu gosto desse livro. Eu gosto desse vinho que você comprou. Eu gostei desse vinho que você comprou, né? Eu gosto daquele, olha agora o de, mas aquele. Eu gosto daquele restaurante que tem aqui na rua. Eu gosto daquele restaurante que tem na rua. E você, né? E você? Você gosta do quê? Desse, daquele, disso? Você esteve nuns ou numa, poderia ser numa, numas, pode ser desta, dessa e daquela, tá bom? Todos podem ir para o feminino também, tá bom? O único que não vai para o feminino é o disso. Não existe issa, não existe dissa, tá? É somente masculino. Então, isso e disso. Vamos para a nossa última parte de contrações, das mais importantes, né? Lembrando que são as mais importantes, as mais usadas, né, no português, que é para vocês terem conhecimento, terem uma ideia, tá? Aqui, para finalizar, então eu trouxe a contração do em mais este, que fica neste, né? Então, aqui sim teremos eu sempre como neste restaurante aqui, né? Eu sempre como neste restaurante. Eu sempre vou nesta farmácia, ou eu sempre venho nesta farmácia. Em mais essa, então nessa, né? Então, eu vou ficar nessa aula de português. Eu vou participar nessa aula de português, né? Em mais aquele, então naquele. Eu sempre como naquele restaurante. Em mais aquela, eu sempre vou naquela loja. Eu sempre vou naquela loja.
Então, temos o neste, o nessa, o naquele e o naquela, tá? Muito, muito bom. Então, a gente estava vendo antes deste e daquele, e agora temos naquele, naquela, nisso. Lembrando que isso faz parte da língua portuguesa, isso faz parte da gramática da língua portuguesa. Estas contrações não são informais, elas não são somente para uso de língua, de fala, né? Elas fazem parte da nossa escrita, da nossa grafia, né? Da nossa estrutura de língua, tá bom? Então, vocês podem usar e devem usar, porque é assim que funciona o português, tá? Gente, obrigada. Um super beijo para vocês. Fiquem bem, tá bom? Um ótimo dia e tchau, tchau.